Graça e paz, igreja. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem já está sentindo a presença de Deus neste lugar? Amém. Quem já está feliz neste lugar? Amém. E se não está, vai ficar. Em nome de Jesus, eu creio. Dá um pouco de, aumenta um pouquinho para mim aqui. Isso. Deus é bom demais. Coisa boa. Pode abaixar? Aumentou muito? Isso. Abaixa um pouquinho. Oi. Oi. Isso. Obrigado. Deus abençoe. Muito bom. Coisa boa. Mais um dia maravilhoso que o Senhor nos prepara. Mais um dia. Está muito alto aí, igreja? Está alto aí para vocês? Está bom aí? Está boa a voz do pastor? Beleza, Júlia? Paz do Senhor, varão. Coisa boa demais. Ontem tivemos o privilégio de levar uma palavra em lugar ao qual fomos convidados para estar. E é engraçado como que Deus às vezes faz algumas coisas que a gente não espera, né? Às vezes a gente se prepara, se apronta para algumas coisas, só que chega lá o cenário é outro, né? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você imaginar algo na tua cabeça, se preparar todo, se arrumar todo, já imagina o que vai falar, só que aí chegando lá é outra coisa. Já aconteceu com alguém isso ou não? Aí chegando lá e falando, nossa, eu esperava tal pessoa, não veio, eu esperava que ia ser de outro, não foi. Não é assim? Já aconteceu com alguém aqui? Muito bom. E ontem isso aconteceu comigo, mas que bom que foi na presença do Senhor. Eu gostaria de dizer à igreja que, assim como Paulo ensinou a igreja de Colossos, dizendo, eu alegrei por orar pela tua vida. Eu fiquei feliz só de orar por você. Muitas vezes a gente acha isso um peso, né? Fala, vou ter que orar pelo irmão, nossa, vou ter que ir lá orar. Paulo dizia assim para a igreja, ó, eu já me alegro só de orar por você. Então quando chega alguém para você e fala assim, ora pela vida do irmão lá, né? Ora pela vida da irmã, faz a diferença. Quando você ouve falar isso, e às vezes você não entende o que é. Paulo dizia assim à igreja, eu me alegrei quando só recebi a incumbência de orar pela tua vida. Isso é um presente de Deus. Só gostaria de pincelar isso, porque eu gostaria que você olhasse para o teu irmão e falasse assim, ó, a partir de hoje, eu vou orar ainda mais pela tua vida, e com alegria. E quem entendeu, aplauda ao Senhor neste lugar, porque Deus é bom demais. Ô glória! Coisa boa. Gente, estou feliz, viu? Estou feliz porque hoje até coloquei lá no nosso grupo que, olha, tente trazer um amigo, porque a palavra que Deus nos deu hoje é tremenda. Mais uma vez, papai nos deu um presentão, viu? Então agarre esse presente hoje novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Parece até que foi combinado com a missionária, né? Mas não foi, viu? Missionária, quando falou capítulo 8 de Lucas aqui, eu falei, misericórdia, Senhor. É muita confirmação. Deus é bom. Obrigado. Nem vi que colocaram água aqui. O tema tá fácil? Coloque o tema, por favor, Emily. Sonoplasta de hoje. Assim que você achar, por favor, dá uma lidinha no tema aí. Um processo de crescimento, e no decorrer da mensagem você vai entender o que Deus preparou para a gente nesta tarde, nesta noite de hoje. Amém? Capítulo 8, a partir do versículo 40. À medida que for achando, você se coloque de pé, e como temos anunciado em todos os cultos, evite sair do seu lugar, viu? Chegou a grande hora de Deus falar com você, de você entender porque Deus te trouxe neste lugar. Já falou com você através dos louvores, já preparou o seu coração, né? Já quebrantou, tenho certeza, os corações duros, e agora chegou a hora de você ouvir a mensagem de Deus. Eu peço atenção ao máximo, lute contra o sono. Se o sono bater na tua, né? Hoje aí na sua cadeira, fala, ei, em nome de Jesus eu não aceito, e seja forte. Amém? Em nome de Jesus. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então,
um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder, em outras versões saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, por esta palavra linda. Uma palavra, Senhor, direto do teu trono, obrigado. Obrigado, Senhor, por me usar mais uma vez e permitir, Senhor, de eu ser um ministro incumbido mais uma vez essa noite, Pai. De trazer ao povo que aqui está, Senhor, a tua palavra, a tua mensagem. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por cada detalhe. Obrigado por cuidar, Senhor, de tudo, neste lugar, em nossas vidas e em todo o tempo. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus lindo. Obrigado por ser este Pai tremendo. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu te louvo e te agradeço em todo o tempo, porque só o Senhor é digno de receber nossa adoração, todo o nosso louvor e todo o poder. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Dê uma linda salva de palmas. Deus é bom demais. Isso mesmo. As palmas louvem ao Senhor, né? É bom demais. Tome os seus assentos. Um trecho muito conhecido, uma passagem muito conhecida, a qual acabamos de ler. Creio que todo novo crente, quando se converte, ele é instruído a começar a ler os evangelhos, e ele com certeza empolgado e cheio do primeiro amor, né, naquela pegada do primeiro amor, ele vai lá ler os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, empolgadão, e com certeza essa passagem é muito conhecida, porque ela é muito pregada, muito falada, e Deus fala com a gente hoje de uma forma tremenda dentro desse contexto todo, de quando Jesus volta de onde estava, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam, porque sabia que ele estava vindo ali operando milagres, sabendo que por onde ele passava tinha coisa nova, sabendo que por onde ele passava as coisas já não eram mais as mesmas. E eu gostaria de te dizer, se Jesus passou pela tua vida, continua com você na tua vida, as coisas não serão as mesmas, as coisas não são as mesmas, a partir do momento que Jesus entra na tua vida, viu? E deixa ele permanecer. Muita gente às vezes manda Jesus embora, não deixa ele embora mais. Fala: Jesus, fica aqui comigo, viu? Fica aqui, dorme comigo todos os dias, cuida da minha família, cuida de mim, me ensina mais um pouco, conta para mim essas parábolas, conta para mim a tua história, muda o meu viver, muda o meu entendimento, me ensina. Por isso o povo estava feliz, o povo se alegrava porque sabia que Jesus estava chegando, e onde Jesus está, é alegria, onde Jesus está, tem milagre.
Aonde Jesus está, amada igreja, tem a diferença. E Jesus com certeza está aqui hoje. E está passando. Então quando você falar, olha, eu sei que Jesus aqui está, eu já estou alegre. Todo culto eu faço questão de dizer isso. Você está feliz? Faço questão, porque a palavra nos ensina isso. Porque onde Jesus está, nós devemos ficar alegre. Viu? Se alegre em todo o tempo quando Jesus, onde Jesus estiver, se alegre. Então, um homem prostrou-se aos seus pés, implorando que fosse à sua casa. Esse era Jairo, o chefe da sinagoga, dizendo que a sua filha, olha, minha filha, Senhor, há 12 anos está sofrendo. Há 12 anos ela está à beira da morte. E eu preciso do Senhor. Olha, já estou feliz demais só de saber que o Senhor está aqui. Estou feliz demais porque eu sei que no Senhor eu tenho a esperança do milagre. Eu tenho a esperança da minha restauração. Eu tenho a esperança que minha filha vai ser restaurada. Eu tenho a esperança. Muitas vezes nós estamos assim, né? Quando nós precisamos de Jesus, nós quando vemos Ele, de sentir a presença dEle, a gente já fica feliz na hora, né? Fala, opa, Jesus está nesse lugar. Estou feliz já porque Ele é a minha esperança. Jesus é a minha esperança. Se Ele está nesse lugar, eu tenho a certeza que Ele pode me salvar. Ele pode salvar quem eu amo. E Jairo ali não luta pela vida dele. Ele luta pela vida de alguém que ele ama. Olha que coisa linda. E ele olhando Jesus, ele falou, opa, é a minha esperança. É a esperança da vida da minha filha. Mas no meio do caminho, vem outro problema. Vem outra situação. Uma mulher, no meio daquela multidão, comprimia certa mulher que há 12 anos também sofria de uma hemorragia. Toma a frente da bênção, parece, né? Parece que toma a bênção de Jairo, da filha de Jairo, e fala, olha, Senhor, toquei nas vestes dele. E o Senhor parou e falou, opa, alguém tocou em mim. Pedro olha para ele e fala, mas como assim, Senhor? Tem uma multidão enorme, te comprimindo para um lado, para o outro, te esperando, todo mundo está feliz de te ver. Como assim? Alguém tocou? Tem muita gente tocando em você. Ele falou, não, alguém entrou aqui, onde eu estou, e tocou em mim como ninguém está tocando. É muito se falado desta passagem, desta mulher, que diz, pode ter uma multidão, mas se você estiver ali com fé, o milagre na tua vida chega. Pode ter uma multidão na tua frente, pode ter uma multidão te impedindo de chegar até Jesus, mas quando você tem fé, e quando você age com alegria, independente da sua situação, Jesus olha para você e fala, epa, alguém está tocando em mim diferente nesse domingo. Alguém quer ouvir a minha voz como nunca ouviu. Alguém entrou nessa igreja hoje querendo ouvir a voz de Deus. Talvez diferente de todos os outros cultos. Tem dia que a gente está mais animado, está mais empolgado, é nosso isso. O ser humano é assim. Tem dia que ele está mais alegre, tem dia que ele está mais triste, tem dia... É assim, não é? E aquela multidão se alegrava porque Jesus estava ali. E aquela mulher, durante aqueles 12 anos de tristeza, de fraqueza, achou a sua esperança em Jesus. E tocou. Quando tocou, como já disse, Pedro falou, opa, Senhor, todo mundo está te tocando. Ele falou, não, mas de mim saiu algo especial. De mim saiu virtude. De mim saiu poder. E aquela mulher, imediatamente ela foi curada. Jesus olhou para ela, imagina o olhar de Jesus para ela. Quando ela se apresentou a Jesus, fui eu que te toquei. Muitas vezes a gente quer chegar perto de Jesus, tocar nele, mas não quer se apresentar a ele. A gente quer um milagre, mas a gente não quer olhar para Jesus. Por causa dos nossos erros, por causa do que a gente viveu, por causa do nosso sofrimento, por causa dos nossos pecados. Mas essa mulher, ela simplesmente creu que na vida dela ia ter a diferença, ia vir o milagre, ela ia ser restaurada, aquele sofrimento ia cessar. Isso aconteceu. Jairo se desespera porque disse, o tempo já acabou, porque chegaram alguns amigos de Jairo, dizendo, Jairo, nem incomoda mais o mestre, deixa quieto esse negócio, porque já acabou, já era, sua filha morreu. Jesus olha a situação, fala, Jairo, vamos até lá. Chamou Pedro, João e Tiago,
Falou, vem comigo. O pai e a mãe, entra comigo no quarto. Chegando lá, todo mundo dizendo, ela morreu. Ele disse, não, ela está dormindo. Às vezes na nossa vida nós achamos que os nossos sonhos acabaram. A vontade de lutar acaba, a vontade de sonhar já não existe mais, a nossa fé se esfria diante de situações, e a nossa vida vai tomando forma a cada dia, é um cenário novo a cada dia. A vida, se você não prestar atenção, é um negócio que vai te mexendo com o seu interior, mexendo com o seu sentimento, e se você não para, e não se centraliza nas coisas de Deus, realmente você vive um turbilhão, você cai nesse miolo, você cai nesse rodamuinho aí, e acaba vivendo essas doideiras. E olha a grandeza desta mensagem de Deus para você. Quando você pensa que o seu projeto e os seus sonhos acabaram, Deus manda dizer para você que os projetos de Deus estão começando na sua vida. Quando você acha que as perdas, quando você acha que situações te deixam para baixo para você desistir de tudo, Deus está falando, eu só estou começando o projeto, por isso não desiste. Não desiste de me servir em espírito e verdade, não desiste de dar o seu melhor, não desiste. Não desiste porque aquelas pessoas há 12 anos sofriam. 12 anos não são 12 dias, nem 12 semanas. São 12 anos. São 12 anos ali de sofrimento. 12 anos de fraqueza. 12 anos vivendo diante de uma situação hiper difícil, que às vezes você não podia nem falar, elas não podiam nem comentar com ninguém. De repente era uma fraqueza interior, uma fraqueza oculta. Mas quando Jesus passou, ela viu a oportunidade de ter a sua vida mudada. E Jesus está fazendo isso na sua vida dia após dia, irmão. Dia após dia, irmã, passando diante da tua porta, trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, trazendo você diante da presença de Deus aqui no culto. Por que que você acha que Deus faz isso? Por que que você acha que Deus te traz? Ou você acha que você só veio pela sua vontade? Talvez se fosse pela sua vontade você não estaria aqui. Talvez se fosse pela tua vontade estaria em outro lugar, menos dentro de uma igreja. Não é assim? Mas o Espírito Santo de Deus que te trouxe para falar para você, não acabou, para falar para você, não terminou. E é diante das tuas fraquezas que Deus quer conversar contigo hoje. É diante das tuas dificuldades que Deus quer falar com você hoje. Sabia? Nós aqui na parte introdutória da mensagem, missionário, nós pregamos, na parte da introdução falamos o que vocês já sabem. E Deus me fala isso. Todo mundo já ouviu essa mensagem. Mas eu começo a pregar agora. E queria falar deste processo que a gente leu aqui no tema. Um processo de crescimento diante da tua fraqueza. 12 anos de fraqueza. Peguei 2 exemplos bíblicos a qual o Senhor me direcionou. 2 exemplos bíblicos para mostrar para a igreja que o que importa é não desistir de servir a Deus. O que não importa é não desistir de buscar a Deus por onde quer que seja. É não desistir, não esmorecer na fé, não abaixar a sua fronte, não desistir desse Deus maravilhoso, que assim como foi nesses 2 exemplos, vai ser na tua vida também, já é na tua vida. E eu gostaria de dizer para você que o sucesso espiritual na minha vida e na tua, como eu digo em todas as pregações, praticamente só depende de você, só depende de mim. É um processo que está diante dos nossos olhos, mas a nossa fraqueza é algo que tira você do centro da vontade de Deus. Se você não prestar atenção, a tua fraqueza ela vai te deixando fraquinho, porque as circunstâncias da vida vão te deixando fraco. Bate uma fraqueza, bate uma tristeza, bate uma preguiça, bate um mau humor, que aí você não quer nem mais saber de Deus. E Deus está falando aqui assim, olha, pontua para a igreja. Escreve aí, pastor, escreve aí, filho. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que todos nós temos as nossas fraquezas.
Todos nós temos as nossas fraquezas. Algumas fraquezas são tipo daquela assim: eu me sinto fraco porque eu não posso ter o que eu quero. E não é dessa fraqueza que Deus quer falar com você. Deus quer falar da tua fraqueza espiritual. Porque uma hora é, uma hora não é. Porque uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Porque uma hora eu estou na fé, outra hora eu estou esmurecido, fraquinho. Porque uma hora acontece isso comigo. Por que assim? Porque uma hora eu desisto de servir a Deus e de repente eu volto, despertei. Deus, Ele não muda, quem muda somos nós. Deus está sempre lá pronto para nos servir, para nos ajudar, para nos agradar, para que a gente entenda a palavra dEle, viva na verdade. É que o ser humano é bicho teimoso, rapaz. Teimoso. Conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Não é? E diante disso, primeira coisa que nós precisamos diante da nossa fraqueza, se você quiser anotar, se você quiser gravar, já está gravando, né? Mas se você quiser anotar na tua agenda, no seu celular, anote. Primeira coisa, você precisa identificar o seu ponto fraco. Muitas vezes o seu ponto fraco ele está oculto. Muitas vezes você tem 12, 13, 15, 20 anos com uma fraqueza aí oculta. Ninguém sabe, só você sabe. Muitas vezes são coisas que você não consegue nem falar. Vício. Vários outros problemas, nós vamos citar aqui alguns. Então a primeira coisa, igreja, identificar a minha fraqueza. Identifiquei. Vou dar alguns exemplos. Fraqueza sexual. Todos os adultos aqui eu posso falar, né, igreja? As crianças estão lá na salinha. Fraqueza sexual. Às vezes o irmão ou a irmã tem a fraqueza sexual. Tudo que faz com segundas intenções. Abraça uma irmã com segundas intenções. Olha para a irmã na rua com segundas intenções, para uma pessoa na rua. É uma fraqueza. E eu preciso identificar isso. E eu digo, isso não é vergonha, é um processo de crescimento a partir do momento que eu identifico. Às vezes o meu problema sexual está em filmes pornográficos. O WhatsApp, se você não prestar atenção hoje, o WhatsApp está cheio de coisas pornográficas que não param de chegar para você. Aquele amigo do passado parece que aparece e começa a te enviar filminho, videozinho, fotinho. Basta você rir para deixar o diabo entrar na sua vida. Basta você falar, ai que legal, para o diabo entrar e sentar com você. Como eu já disse diversas vezes, o diabo ele não tem força nenhuma na nossa vida desde que eu resista a ele, porque a palavra de Deus nos ensina que se eu resistir ao diabo ele foge de mim. Mas muitas das vezes os vídeos estão chegando, as pornografias estão chegando, e eu estou aceitando, eu estou olhando e não estou repreendendo mais como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, eu simplesmente aceito. Esse é um ponto. Outro ponto poderíamos citar aqui, o poder. Tem gente que adora o poder e não adora a Deus. Não é o nosso caso, graças a Deus, pelo menos eu creio em nome de Jesus. Se encontra, vamos dar um exemplo, no louvor. Se eu não tomar cuidado, eu já disse isso ao ministério de louvor, eu estou adorando a mim mesmo. Eu quero que as pessoas me aplaudam, ou um ministro, ou um pastor. Eu quero que as pessoas me vejam aqui em cima e falem, nossa, a mensagem foi tremenda. Eu prefiro nem ser lembrado, mas que vocês saiam daqui edificados e cheios do Espírito Santo de Deus. Eu digo isso em espírito e em verdade. Por isso que esse altar, por isso que diz, no santo dos santos, em outro lugar eu não posso viver. Porque quem já pisou no santo dos santos, sabe o que é isso. Quem já sentiu a presença de Deus no santo dos santos, sabe o que é isso. Quem já subiu no altar de Deus e falou, epa, tem alguma coisa diferente nesse altar. Então é entrega. E aqui a gente vê que o poder, se você não tomar cuidado e não identificar ele na tua vida, ele fica ali oculto, incubado durante anos.
Eu quero para mim, eu falo o que é para os outros, mas na verdade está aqui dentro. Está aqui dentro algo, eu gosto que as pessoas me vejam. Isso me faz bem. Ei, crente, atenção. Primeiro ponto, identificando as nossas fraquezas, é a mentira. Está na igreja, está firme, está louvando, está adorando, mas vira e mexe e sai uma mentirinha. Atenção. Opa, identifiquei. Eu dou umas mentidinhas de vez em quando. Eu preciso parar de mentir. Eu estou identificando a minha fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Talvez a sua fraqueza você nunca reconheceu ela. Então o primeiro ponto aqui, identificar a sua fraqueza. A minha fraqueza é que eu me iro fácil. Meu esposo não pode chegar ali que eu já fico irritado com ele só dele pisar na sala. Uma pessoa vive irada, nervosa, irritada. Mamãe está melhorando, né, Amy? Graças a Deus. Está melhorando, em nome de Jesus. Chegava em casa às vezes, Fábio, tem alguns irmãos que estão na mesma pegada que eu, não ri não, viu? Chega em casa, às vezes cai, molha, vai lavar a mão lá e cai aqueles pingos no chão, né? Pinga, sem querer, você não faz por querer. Só que ela ficou passando pano lá a tarde inteira, mas pano para lá, é pano para cá. E aí vai lá o irmão e deixa cair a água no chão que ela limpou. Acabou, irmão. Acabou a brincadeira. Não é assim? Às vezes o negócio, o bicho pega. O homem não é muito ligado nessas coisas, não. Mas a mulher, quando a mulher dá para ser ligada em limpeza, né? Vou falar para você, irmão. Tem que ser crente, viu? Hoje falei, não, hoje eu vou acordar, presta atenção nessa aqui, presbítero. Vou acordar, vou correr um pouco. Quando eu voltar, quando eu correr cedo, quando eu voltar, amor, eu vou limpar todos os vidros de casa. Ela falou, tá bom. Eu falei, deixa comigo. Hoje virei o Superman lá da faxina. Peguei a escada, peguei o pano, peguei um rodo, peguei uma vassoura, peguei um balde, preparei a detergente. Que detergente passa lá, amor? Detergente neutro. Falei, deixa comigo. Peguei o detergente neutro, enchi de detergente, enchi de água, subi lá para limpar. Falei, misericórdia. Só de olhar a sujeira eu já falei, Senhor Jesus, me dê força para ir até o fim. Comecei a limpar, esfrega daqui, esfrega de lá. Aí vem a patroa, irmão. Olha para cima. Fala, ó, tá manchada ali. Falei, não pode ser. Eu estou disposto em dar o meu melhor. Eu falei, faz o seguinte, eu vou limpar aqui, vou tentar ir pro lado de casa lá, aqui em casa a gente fez um L de vidro lá, quem já foi já viu lá. E eu vou limpar por cima ali, Fábio. E fui pro murinho do lado e comecei a limpar. Quando eu comecei a limpar, eu fiquei meio receoso, que eu falei, eu vou cair desse muro. E voltei. Aí eu voltei e falei, vou deixar aqui essa parte que eu limpei bem limpinha. Ela não parava de, acho que tem olhar biônico da sujeira, irmão. É impressionante. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente, na nossa caminhada, a gente tem que aprender a identificar as nossas fraquezas. Eu estou rindo, estou brincando, mas eu falo com ela, tem hora que você está passando do ponto. Tá bom já. E a gente, o que não pode fazer é perder o equilíbrio, ser insensato. Lembram disso? Nós precisamos viver sendo um homem sensato, uma mulher sensata, e uma mulher e um homem equilibrados, para poder viver dias felizes. E olha só, eu identifiquei, tá bom, eu sou irado, eu estou pegando mal aí nessa parte sexual, vou mudar. Já identifiquei, tá bom. Você identificou, né? Agora você precisa reconhecer. O grande problema está aí. O inimigo, ele nos ilude tanto com o nosso pecado, que ele faz o quê? Ele fala que o teu pecado não é pecado. Ele fala que as coisas erradas que você está fazendo não são coisas erradas. E você continua numa boa. E aí você não consegue ser cheio do Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Captando aí? Igreja, quem está entendendo a palavra de Deus? E o que acontece? Eu não reconheço. Eu identifiquei. Eu sei que eu estou pisando na bola com meu esposo. Eu sei que estou pisando na bola com um amigo. Eu sei que estou pisando na bola comigo. Eu sei que estou pisando na bola com Deus. É aí que vem o problema. Eu identifiquei, meu irmão, mas eu não quero reconhecer. Eu sei que eu estou errado. Aí tem um negocinho chamado orgulho, que não deixa você reconhecer diante dos homens e diante de Deus, e nem diante de você mesmo.
Nem para orar para Deus, às vezes, se você não prestar atenção, você não confessa para Ele. Não fala para Ele: Senhor, eu estou irado, eu não quero fazer isso mais. Eu estou pecando porque eu não posso ver um filminho passando ali que eu já me empolgo. Eu não posso receber uma foto que eu já, vou no reservado. Olha o que Deus está falando. Identifiquei. Agora eu vou reconhecer. Reconhecer. Opa, estou errado. Estou errado mesmo. Próximo. Reconheci que estou errado, identifiquei o erro. Certo? Apresentar a Jesus. Apresentar diante de Deus os meus erros. Vamos dar esses 2 exemplos que nós pregamos aqui, estamos mencionando aqui hoje. 2 pessoas. Uma que a filha estava à beira da morte. O que ele fez? Ele foi em quem pedir ajuda? E apresentou para quem a sua fraqueza? Para Jesus. Apresente, se for necessário, todos os dias a sua fraqueza para Jesus. Sabe o que acontece? A gente apresenta uma vez, apresenta uma semana, apresenta um ano, apresenta 1 ano e meio, apresenta 2 anos e cansa. Esse homem aqui esperou 12 anos. Essa mulher, 12 anos. Por isso que é um processo de crescimento. Você quer crescer? Então aprenda que é um processo na tua vida. Por isso que nós precisamos nos santificar, para poder entender. Estão entendendo? Então o que acontece? Eles apresentaram para Deus isso. Jesus estava passando e falou: Jesus, eu preciso apresentar para o Senhor o meu problema. Eu preciso colocar diante do Senhor o meu problema. Você viu eles chegando aqui para alguém falando: ô meu vizinho, meu problema é esse aqui. Vocês viram ele chegando para alguém falando: chega aqui, eu preciso trocar uma ideia com você, te apresentar um problema. Vocês viram ele fazendo isso? Mas eles viram a oportunidade em quem? Em Jesus Cristo. Muitas das vezes nós não estamos mais vendo Jesus como temos que olhar. Jesus está passando na minha vida, Jesus está te dando uma palavra, Jesus está te abençoando todos os domingos. Como que eu tenho me apresentado para Ele diante dos problemas que eu tenho? Como que eu me apresento? Como que eu chego para Ele e falo: Jesus, eu estou pisando na bola na imoralidade sexual. Eu preciso confessar para o Senhor. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu preciso confessar os meus pecados, as minhas fraquezas. Porque aí sim eu vou entender o que Paulo está dizendo. Eu vou entender como Paulo estava pregando para as igrejas, dizendo: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Dizendo: ei, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque ele entendeu que ele primeiro precisava identificar os seus problemas, que era um perseguidor. Ele apresentou para Deus, reconheceu que era um perseguidor. E daí em diante, meu irmão, ele foi um homem que abençoou, um homem que edificou as pessoas que ele conhecia. Então outra coisa, para você aprender, só depende de nós. Sabe por quê? Diga ao irmão que está do seu lado aí: Deus se agrada da sua sinceridade. Deus se agrada da sua sinceridade. O que está acontecendo? Eu não sou sincero diante de Deus. Eu falo que eu sou uma coisa aqui, chego em casa eu sou outra. Ei! Deus, presta atenção, Deus se agrada da sua sinceridade. Olha, eu estou fraco, Pai, eu estou errado, Pai, eu piso na bola com o irmão, eu piso na bola com a irmã. Pai, sabe por quê, meu irmão? Senão a gente não entende o que é crescimento. A gente acha que o crescimento, sabe o que é? É o dinheiro. A gente acha que o crescimento é o quê? É o poder, como foi mencionado na palavra de oferta. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu me apego mais nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? As coisas do mundo eu me identifico mais do que com as coisas de Deus? Então apresenta para o Senhor, fala: Senhor, me ajuda, porque a partir do momento que você apresenta para Ele, Ele te ajuda. O problema é que eu não quero às vezes falar para Ele, confessar para Ele os meus erros, os meus pecados, e aí vem o arrependimento. E quando você se arrepende, meu irmão, você não anda mais
você voa, espiritualmente falando. Quando você começa a se arrepender das coisas erradas mesmo, fala, eu estou errado mesmo, caramba, caiu minha ficha, Maria das Graças, eu estou entendendo, Carlos, caramba, porque eu não fui antes, Rafa, porque eu não vi esse Jesus passando antes, ele passou tanto por aqui, ele fez tanto milagre na vida do irmão, na vida das pessoas, poxa, fez tanto milagre, o pastor fala todo dia sobre isso, eu não estou vendo. Pede para Deus tirar suas vendas espirituais. Poxa, eu estou na igreja, às vezes me dá não estou meio desmotivado. Você está desmotivado porque você quer. Então o que acontece? Confesse para Deus. Deus se agrada de conversar com você e ouvir as verdades. Fala a verdade a todo tempo. Não oculta mais isso dentro de você. Deus está falando que tem pessoas aqui com coisas ocultas desde a tua infância, com coisas ocultas do passado que não consegue falar de jeito nenhum. Eu imagino esse sofrimento dessa mulher missionária, com uma hemorragia durante 12 anos. Imagina como ela era vista diante da sociedade que ela vivia. Muitas vezes a gente só olha os nossos sofrimentos, mas às vezes o irmão está sofrendo do nosso lado, a gente nem sabe. Sabiam disso? Tem gente às vezes que está sofrendo do nosso lado aqui hoje, e a gente nem sabe. Coisas ocultas, coisas lá dentro. Mas como eu preguei aqui esses dias, tem um vazio em cada um de nós. Presta atenção, tem um vazio em cada um de nós que só pode ser preenchido por Deus. Tem um vaziozinho em cada ser humano, tem um espacinho lá em cada ser humano, que ele só pode ser preenchido, a peça só encaixa. Essa peça chama-se Jesus Cristo. Não tem jeito. Por isso que muita gente está frustrada e não consegue identificar a sua fraqueza, não consegue reconhecer a sua fraqueza e apresentar a Deus a sua fraqueza. Então 3 pontos: identifique, reconheça e apresente a Deus, porque Deus se agrada disso. Lindo isso. Sabe o que acontece? Todos nós estamos aqui, nós vamos um dia prestar conta. Prestação de contas, Romanos 14:12, não precisam abrir não, leiam em casa. Um dia nós precisaremos prestar conta de todas as nossas atitudes, de cada palavra que saiu da nossa boca, presta atenção, e até dos teus pensamentos, porque não tem nada, a palavra de Deus nos ensina que não tem nada que fique oculto diante de Deus. Eu posso esconder dos homens, mas de Deus eu não escondo. Eu posso esconder do Bruno, mas de Deus não tem jeito. E se for da vontade dele, ele revela para todo mundo ver, para você entender que ele e para ele são todas as coisas. Dele para ele são todas as coisas. Isso é para a gente crescer, porque, como disse o tema, é um processo de crescimento espiritual. Às vezes eu quero chegar lá no fim, eu quero receber a minha coroa da vida, eu quero buscar a minha salvação, mas o que eu tenho feito para buscar minha salvação? O que eu tenho feito diante das minhas atitudes, diante dos meus pensamentos, quando está eu e Deus? Não estou falando quando você está na sociedade, é quando você está na sua intimidade, quando você está sozinho, quando a tua esposa não está vendo, quando o teu esposo não está vendo, quando está você sozinho com Deus. Aonde tem ido os seus pensamentos? Será que diante desses pensamentos, às vezes conturbados, você tem identificado que ali tem uma fraqueza e apresentado para Deus? É isso que Deus está te colocando à prova hoje. É isso que Deus está te mostrando hoje. Então, se você ainda não fez isso, normalmente eu não faço isso nos cultos, mas eu vou dar para você 2 minutos para você conversar com Deus, que eu não vou, como ministro do Evangelho de Deus, permitir que você saia daqui ainda pensando qual que é a sua fraqueza, porque a tua fraqueza você já sabe.
Eu gostaria que você orasse por ela, nesse instante. Normalmente eu não paro a mensagem para orar, mas eu vou fazer o que Deus pede para eu fazer. Amém? Se for da vontade de vocês, dobrem os seus joelhos mesmo, porque é uma palavra direto do trono de Deus, para mudar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, né? Deus é bom. Falar a verdade é bom, né? Você poderia aplaudir o Senhor? Bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão. Assim como Paulo dirigiu-se a algumas igrejas dizendo assim: eu me alegro de você. Eu me alegro de você estar entendendo. Agora que vocês apresentaram para Deus as suas fraquezas, talvez de uma forma que você nunca tinha feito. Como combater a minha fraqueza? Você já aprendeu a identificar, a reconhecer e apresentar diante de Deus, de Jesus Cristo, as suas fraquezas? Legal? E como que eu combato a minha fraqueza, pastor? Como que eu vou combater a fraqueza? Vamos na palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 23, não precisam abrir, caso vocês podem ver. Vou ler para vocês. Continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Continuem alicerçados e firmes na fé. Quer vencer a sua fraqueza todos os dias? Não esmureça. Não deixe que nada abale a sua fé. Paulo diz à igreja aqui: ei, igreja. Ele diz aqui para uma igreja espiritual. Ele não diz aqui para uma igreja natural. Ele não diz um recado aqui para homens que estão vivendo naturalmente, ou homens que estão vivendo de uma forma carnal. Ele está dizendo aqui a uma igreja que está vivendo de uma forma espiritual. E ele diz aqui: ei, continuem alicerçados. Sabe por que ele está dizendo isso para a igreja, Fábio? Persevere. Perseverança. Persevere. Você só vai conseguir
continuar firme diante da tua fraqueza, quando você perseverar, quando passar aquele filme que você via, a mulher começa a baixar aqui, ó, você fala, não vou mais ver. Em nome de Jesus eu repreendo isso na minha vida, porque isso era um vício na minha vida, eu não aceito mais isso. É hora que você vê uma pessoa bonita passar na rua, você não desejar, mas fala, não, em nome de Jesus. Olha onde Deus está falando aqui hoje, hein? A hora que você vê um homem bonito na rua, fala, não, opa. O problema não é achar bonito, o problema é desejar. De repente é a fraqueza. Fala, nossa, não. Em nome de Jesus. Perseverança. Combater com perseverança. Ah, eu quero combater, mas vai combater como? Com a palavra de Deus. Com o que Deus está me ensinando todo domingo, toda segunda-feira, toda quarta-feira. Eu vou combater isso. Porque isso não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, não pode estar na minha vida. Porque se eu vou viver, continuar vivendo nessa minha fraqueza, vou continuar com as minhas recaídas, eu não cresço. A sua vida não prospera espiritualmente. Você vive voltando. Você dá alguns passos e volta a estaca zero. Espiritualmente falando, não tem como. Deus não tem como, Deus não é homem para mentir. Então ele disse, filho, para você chegar onde você quer chegar e onde eu quero que você chegue, que é na tua salvação, na tua vida eterna, continua alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Muita gente, como mencionado aqui pela irmã, quer o poder, quer o dinheiro, quer viver disso, viver daquilo, viver fácil. Crente, viver fácil, você não vai viver não. Perdão. Você pode ser próspero, mas viver fácil, não tem como. Porque se você é crente mesmo, e eu creio que você é, todos aqui são, e se não são, vão ser. Todos nós somos perseguidos. Somos nós, sofreremos perseguição por causa do Evangelho. Vai ter sempre um apontar de dedo para você. Vai ter sempre isso. Vai ter sempre pessoas te acusando de coisas que você não é. E a palavra de Deus, felizes são vocês, se são perseguidos pela palavra de Deus e por Jesus Cristo, glória a Deus. Então amém. Então a palavra de Deus diz assim, portanto irmãos, permaneçam firmes e se apeguem às tradições que lhes foram ensinadas. Sabe por quê? Quer de viva voz, quer por carta nossa. Ele está dizendo a Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele está dizendo isso. Está dizendo, portanto, sabe o que é isso? É apegar-se à verdade. Porque se a palavra de Deus, se eu não me engano, ela é viva e eficaz, mas ela é a palavra da verdade. Então se eu quero vencer as minhas fraquezas, eu preciso me apegar às verdades, não a suposições, não a coisas que chamam aí de campanhas. Não, eu tenho que me focar na palavra de Deus, porque é ela que vai te libertar, que vai me libertar. Vocês estão cansados de ouvir isso, mas o problema é que às vezes eu não me apego. Eu me apego com outras coisas, mas com a palavra eu não me apego. Eu me apego durante um tempo, mas aí eu esmoreço. Por isso que a palavra vem dizendo para você, ei, perseverança. Persevere na fé. Você vai vencer a fraqueza. E aí você vai entender em Romanos 8:31 que Deus diz assim, como foi pregado semana passada, que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Porque eles perseveraram. Somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor se você perseverar, suportar a luta. Não é assim? Amém? Então ele também diz aqui, ó, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Para quem que ele está dizendo isso? Para Timóteo. Fala, Timóteo, presta atenção em mim, Paulo disse. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina. Quem tem sido o seu modelo? Em quem você tem se espelhado? Quem é o seu líder? Quem é a pessoa que você considera como líder espiritual? O que ele tem pregado, o que ele tem falado para você? É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim.
Então pratique o que você está ouvindo de mim. Porque eu, Paulo dizendo, sou um homem que quero que vocês todos sejam semelhantes, assim como eu sou de Cristo, disse ele. Porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Matar a carne, ou seja, de poder, ou seja, da fraqueza. Muitas vezes eu estou no topo, ganhando bem, ficando bem, família aparentemente bem, está tudo bem, o emprego está bem, mas dentro de mim, ainda há fraqueza oculta aqui dentro. Está oculto. Estou com o dinheiro na conta, mudou o emprego, fui promovido, está tudo bem, olha, está mudando a minha vida. Mas você sabe que dentro de você tem um vazio ainda. Estou quase finalizando e concluindo a mensagem. Porque Deus fala tudo isso para nós hoje? Porque Ele está aperfeiçoando a sua fé. Ele está aperfeiçoando você. Ele veio te dar uma mensagem para aperfeiçoar você. Para falar, ei, eu estou te aperfeiçoando. Filipenses capítulo 1, versículo 6, exatamente para dizer isso, ó. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em você, quando você desceu as águas, quando você aceitou Jesus Cristo, quando você começou a caminhar, diz, ei, eu não vou deixar Ele, eu vou completar. Mas o que você não pode fazer, é deixar que a sua fraqueza não deixe Deus completar o que Ele tem que completar na tua vida. Por isso que eu sempre menciono que o problema está em nós. Diante de tudo isso que foi colocado aqui, a forma de você vencer é perseverar. A forma do crente vencer, meu irmão, a forma de você chegar em casa diferente, e você falar, olha, minha família está diferente, é através do teu testemunho de vida. É o que a Bíblia nos ensina do começo ao fim, que não adianta eu pregar uma coisa que eu não sou, não adianta eu viver lá em casa uma coisa que eu não sou na igreja e vice-versa, porque senão eu estou me iludindo, eu não estou confessando a Deus a minha fraqueza. E a partir desse ponto, quando você fala, epa, eu entendi, você está perseverando, mesmo diante da dificuldade que vai continuar tendo, porque a dificuldade você vai ver de uma forma que você nunca viu, entendeu? 2 Timóteo, olha o que Paulo disse a Timóteo também, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Não é porque você entendeu que não vai ter sofrimento, mas quando você persevera, quando você combate com perseverança, meu irmão, você vai ser um vencedor, porque ele está falando, suporte comigo os meus sofrimentos, como soldado de Cristo Jesus. Quem é soldado de Cristo aqui? Quem está pronto para entrar na batalha e fala, ei, estou com a armadura, estou armado, estou pronto. É isso assim, é isso aí. A igreja precisa viver isso. Precisa viver o que fala lá em Efésios 6, 10 ao 18 mesmo. Preciso estar com toda a armadura de Deus aqui, ó. Eu preciso me revestir. Preciso ser forte e parar de conversa com Deus. Preciso ser o que eu sou. Admitir as minhas fraquezas mesmo, porque aí eu vou crescer. Amém? Então, como disse, o tema de hoje é um processo de crescimento na tua vida. Você identificou, retificando, você identificou, você reconheceu, você apresentou a Deus. A partir daí você começa a combater com perseverança. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.